Boa noite, senhores jornalistas. Sexta-feira, 24 de abril de 2020. Uma saudação especial às famílias que nos acompanham pela televisão, rádio, sítios na internet e redes sociais e também para todos aqueles que estão na primeira linha para manter o país em funcionamento. Amanhã, dia 25 de abril, às 23 horas e 59 minutos, termina o período de 15 dias de prorrogação da vigência do estado de emergência e hoje o Presidente da República, João Lourenço, ouvido o pronunciamento favorável da Assembleia Nacional, determinou a prorrogação do estado de emergência por um novo período de 15 dias, a vigorar a partir das 0 horas do dia 26 de abril, próximo domingo, às 23 horas e 59 minutos do dia 10 de maio. Hoje, temos o grato prazer de ter aqui no Centro de Imprensa Aníbal de Melo, disponível para esclarecer e apresentar os conteúdos do novo decreto presidencial e as medidas de exceção e temporárias tendentes à prevenção e ao controlo da propagação da pandemia Covid-19, o senhor Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida. Ao seu lado estão a senhora Ministra da Saúde e porta-voz da Comissão Multissetorial, doutora Silvia Lutucuta, e o senhor Ministro dos Transportes, Ricardo Abreu. Respeitando as recomendações mínimas de distanciamento social, está o nosso intérprete de língua gestual, Bismarck António. Eu passo imediatamente a palavra ao Sr. Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, para apresentar este novo decreto presidencial e esclarecer os conteúdos das medidas de exceção e temporárias tendentes à prevenção e ao controlo da propagação da pandemia da Covid-19. Dr. Adão de Almeida, boa noite, tenha bondade. Boa noite, senhoras e senhores jornalistas. É já do nosso conhecimento que, através de uma mensagem hoje tornada pública, mensagem à nação de Sua Excelência Presidente da República, foi determinada a prorrogação do estado de emergência ouvido a Assembleia Nacional por um período adicional de 15 dias. Portanto, vamos entrar para um novo período de estado de emergência e cada período de estado de emergência tem regras próprias que são definidas em função da situação concreta e em função dos principais objetivos e valores a defender neste período. A mensagem de Sua Excelência Presidente da República foi bastante clara quanto aos motivos que fundamentam a prorrogação do estado de emergência, no sentido de dizer que continua ao risco de contágio e de alargamento de contágio da pandemia a nível do nosso país, pelo que não há ainda condições para que se levante o estado de emergência. Entretanto, considerando aquela que é o estágio de desenvolvimento, aquele que é o estágio de desenvolvimento da pandemia no nosso país, há o entendimento de existirem condições mínimas para se aliviar algumas das medidas, particularmente para permissão do exercício da atividade económica, atividade comercial e uma outra mensagem importante que podemos retirar dessa mensagem de Sua Excelência Presidente da República, entrarmos por uma dinâmica e por uma fase em que se apela a uma maior responsabilização dos cidadãos para que esse período de 15 dias possa ser um período de êxito, de sucesso em relação às medidas. O Decreto Presidencial 120/20 entra em vigor a partir do dia 26, entrando então nesse dia em vigor um novo período de 15 dias do estado de emergência. Portanto, esse período vai vigorar a partir do dia 26 de abril até o dia 10 de maio. E durante este período há um conjunto de regras específicas que vão reger a nossa vida e que nós vamos passar a destacar os aspectos essenciais. Estando nós num estado de emergência, há um conjunto de direitos que estarão suspensos no todo ou em parte, nos termos que o decreto presidencial define. Em geral, permanecem os mesmos direitos suspensos que já vinham dos dois períodos anteriores: a inviolabilidade de domicílio, o direito de propriedade,
o direito à livre iniciativa económica, a liberdade de culto na sua dimensão coletiva, a liberdade de circulação e de imigração, a liberdade de reunião e de manifestação e o direito à greve. Acresce aqui um novo direito que entra para o leque de direitos fundamentais suspensos, que é o direito à inviolabilidade de correspondência e das comunicações, nos termos que a seguir veremos. Quanto às questões ligadas à liberdade de circulação, continua o princípio da interdição da livre circulação e permanência de pessoas na via pública, estando os cidadãos obrigados a recolhimento domiciliar e isolamento social. A principal diferença em relação aos dois períodos anteriores é que há um alargamento das exceções, fazendo com que outros grupos de cidadãos, outras categorias profissionais que nos dois primeiros momentos de estado de emergência não estavam autorizados a circular e passarão agora a estar autorizados a circular. Grosso modo, estaremos sempre a falar nas situações em que esteja em causa a prestação ou a busca de serviços nos mais diferentes domínios e sobre os quais também falaremos daqui a pouco. Portanto, princípio geral mantém-se, não há livre circulação e permanência na via pública pelos cidadãos, exceções, um grupo mais alargado do que aquele que nós tínhamos durante os dois primeiros decretos presidenciais que declaravam o estado de emergência. Mantém-se o princípio da consagração da desobediência como sendo crime, passível de punição nos termos da lei penal. Quanto à cerca sanitária nacional, está interdita a circulação internacional. Significa que não há entradas nem saídas de e para o território nacional. Essa medida, que já vem dos momentos anteriores, continua a justificar-se, considerando a situação internacional, considerando naturalmente o risco que haveria de importação de casos positivos e, portanto, continuam encerradas as nossas fronteiras para efeitos de entradas e saídas do território nacional. Mantêm-se as exceções, que são aquelas voltadas para os casos de entradas e saídas de bens e serviços essenciais, para ajuda humanitária e entrada e saída de doentes. Em relação à circulação interprovincial, há duas modalidades previstas agora no decreto presidencial. Uma realidade específica para a província de Luanda e outra para as demais 17 províncias do país. Dito de outro modo, é levantada a cerca sanitária provincial, permitindo-se a circulação interprovincial entre as 17 províncias do país, estando de fora a província de Luanda. Em relação à província de Luanda, mantém-se a cerca sanitária, não sendo permitidas em condições normais as entradas e saídas do território da província de Luanda. Convém a esse aspecto particularizar um domínio que nos parece também relevante, no que respeita ainda à circulação interprovincial. Esta circulação que é agora autorizada é apenas para o efeito de exercício da atividade económica. Estamos a falar para o processo de compra e venda de produtos. Portanto, não é permitida a circulação interprovincial, por exemplo, para efeitos de lazer, para efeitos de visita a familiares ou outras situações similares. É permitida a circulação interprovincial para efeitos de exercício de atividade económica, para efeitos de exercício, se quisermos, de atividade comercial num sentido amplo.
Em relação à província de Luanda, como dissemos, há então a cerca sanitária, sendo permitidas entradas e saídas nas situações já anteriormente previstas, nomeadamente entrada e saída de bens e serviços essenciais, ajuda humanitária e entradas e saídas de doentes. Foram clarificadas algumas regras em relação ao regime da quarentena e da testagem obrigatória, definindo-se claramente as situações de quarentena institucional e as situações de quarentena domiciliar. Isto é, em relação às pessoas expostas à infecção ou as pessoas que provenham do exterior do país, é determinada a obrigatoriedade da quarentena institucional. Em relação a outras pessoas que estejam em situação que as autoridades sanitárias consideram de vigilância ativa, é determinada a quarentena domiciliar, mantendo-se as regras de, em caso de violação da quarentena domiciliar, o cidadão, essa quarentena ser transformada em quarentena institucional e a possibilidade de aplicação de sanção nos termos da lei penal, constituindo essa violação um crime de desobediência. É igualmente definido para esse efeito que as autoridades competentes podem requerer, junto dos operadores de comunicação eletrónica, o registro detalhado de chamadas telefónicas e demais elementos de suporte exclusivamente para rastreio dos cidadãos suspeitos ou de casos confirmados de Covid-19 e seus contactos. Daí a suspensão de que há pouco referimos do direito à livre comunicação. Portanto, doravante e nesse período de 15 dias, as autoridades competentes podem fazer recurso a essa informação junto das operadoras de telefonia para poder rastrear os cidadãos que sejam casos suspeitos ou casos confirmados nas situações de violação de quarentena e particularmente da quarentena domiciliar. Uma outra alteração que nos cabe aqui referir tem que ver com o funcionamento das instituições públicas. Portanto, até há pouco, até amanhã, no período de estado de emergência em vigor até amanhã, as instituições públicas autorizadas a funcionar eram essencialmente aquelas ligadas aos órgãos auxiliares do Presidente da República ou aquelas que prestam serviços considerados essenciais, na perspectiva também dos serviços mínimos. Neste segundo momento vamos ter um substancial alargamento das instituições que vão estar a funcionar. Portanto, as instituições públicas em geral, desde ministérios, governos provinciais, administrações municipais, administrações comunais e do distrito urbano, aos serviços públicos em geral, institutos públicos e outras instituições, passam agora a poder funcionar. Com duas notas importantes de realce no que respeita às limitações. Primeiro, em relação ao horário, portanto, há um horário único de funcionamento, que é das 8 às 15 horas. Segundo, em relação à força de trabalho presencial autorizada a prestar serviço nessas instituições, que pode, ou que deve, estar num nível que não exceda os 50% da força de trabalho. Quer dizer que as instituições terão de se organizar para voltar a funcionar e fazer uma escala de rotatividade do efetivo laboral para que não esteja mais de 50% desse efetivo a prestar serviço presencial na respectiva instituição. Continua o princípio da proteção especial a cidadãos particularmente vulneráveis, nomeadamente cidadãos com idade igual ou superior a 60 anos, cidadãos portadores de doenças crónicas, bem como as gestantes e mulheres com crianças menores de 12 anos sob seu cuidado. Esses cidadãos continuam a gozar de uma proteção especial, devendo ser dispensados do exercício da atividade laboral presencial durante esse novo período de 15 dias.
Continuam os princípios da salvaguarda das relações jurídico-laborais, sendo, portanto, proibidos os despedimentos ou a cessação de relação jurídico-laboral por força da não prestação de serviço durante o período de estado de emergência, bem como continua suspenso o direito à greve para todos os trabalhadores. Quanto aos estabelecimentos de ensino e centros de formação profissional, continuam encerrados por esse período adicional de 15 dias, num e noutro caso, e em todos os níveis de ensino. Em relação às competições desportivas, treinos e atividade física, portanto, o princípio mantém-se, todas essas competições, incluindo os treinos, estão encerrados. Abriu-se aqui uma possibilidade agora para o exercício da atividade física individual em espaço aberto. Portanto, as competições, quer sejam elas formais, portanto, aquelas que são organizadas por federações, por associações esportivas, estão encerradas. As competições, chamemos informais, isso é, o jogo de futebol que se realiza ao domingo no bairro, continua proibido. A atividade física individual dos cidadãos passa a ser permitida, com duas notas a considerar. A primeira, respeitante aos horários, portanto, ela pode ser feita no período das 5 às 6h30 ou no período das 17h30 às 19 horas, por um lado. Por outro lado, e particularmente naqueles casos em que estaremos a falar de caminhadas, ela deve desenvolver-se num raio não superior a 2 km do domicílio do cidadão. Quer dizer, não podemos ter uma situação em que o cidadão, por exemplo, saia do Prenda e vá à Marginal caminhar. Portanto, ultrapassa o raio de 2 km. Pode fazer isso, mas num raio de 2 km da sua residência. Uma outra alteração importante resulta também de uma mensagem, uma nota importante da mensagem de Sua Excelência o Presidente da República, que tem que ver com aliviamento para permitir o exercício da atividade económica. O decreto presidencial define, então, que fica agora, é possível agora, é permitido agora o exercício da atividade comercial em geral. Aqui estaremos a falar na possibilidade de funcionamento praticamente de todos os estabelecimentos comerciais, quer aqueles que vendam bens, quer aqueles que vendam serviços. Estaremos a falar desde aqueles serviços do dia a dia, estabelecimentos mais pequenos do que os cidadãos precisam, um barbeiro, um cabeleireiro, uma lavandaria, ou até uma unidade hoteleira, em alguns casos estavam encerradas, até outras estruturas de comercialização. Portanto, vamos começar a voltar para uma dinâmica normal de retoma da atividade económica e todos esses estabelecimentos poderão voltar ao exercício da sua atividade. Nesta fase inicial, ela deve circunscrever-se a um horário específico, que é um horário das 8 às 15 horas, por um lado, e, por outro lado, estar igualmente limitada a um máximo de 50% do efetivo laboral presencial. Portanto, esses estabelecimentos poderão funcionar, mas significa que não podem já funcionar em pleno, portanto, com o máximo da sua força de trabalho. Se estivermos a falar de um salão de beleza que tem 10 funcionários, significa que podem trabalhar em regime de rotatividade um máximo de 5 funcionários, portanto 50% dessa capacidade. Naturalmente que as instâncias competentes de fiscalização e de inspeção, nomeadamente Inspeção Geral do Trabalho e Inspeção das Atividades Económicas, vão intensificar a sua ação para fiscalizar o cumprimento dessas regras e sancionar ali onde houver incumprimento. Quanto aos mercados e a venda ambulante, mantêm-se os princípios. Portanto, estamos a falar de um domínio com um potencial grande de interação social e, portanto, com um potencial grande de contágio comunitário, em caso de situações positivas, em relação ao qual mantém-se o princípio de cautelas redobradas. Portanto, os mercados e a venda ambulante estão autorizadas
às terças, às quintas e aos sábados, no período que vai das 6 às 13 horas. Os demais dias serão dias vocacionados à reestruturação, reorganização desses mercados, bem como a desinfecção dos mesmos, garantindo sempre melhores condições de salubridade do meio e diminuindo assim o potencial de contágio. Uma outra medida importante, resultando também desse princípio de voltar a permitir a atividade económica, vai para a atividade industrial. Durante esse período de aproximadamente um mês, a generalidade das indústrias estiveram encerradas, salvo aquelas que se dedicavam ou que se dedicam à produção de bens e serviços essenciais. Portanto, agora as indústrias podem começar a retomar a sua atividade, obviamente adotando sempre um conjunto de medidas de biossegurança para com o efetivo laboral, de modo a garantir essas condições. Ainda no quadro dessa gradual retoma das atividades, passa a ser autorizada também a retoma das obras públicas consideradas prioritárias e estratégicas. Portanto, durante esse período de um mês também a generalidade das obras públicas está paralisada. Entende-se agora que há condições mínimas para que faseadamente se retome a um ritmo normal. Portanto, aqui convém salientar, não estamos ainda a falar de todas as obras públicas, estamos a falar de obras públicas que se consideram estratégicas, que se consideram prioritárias, cabendo então as instituições competentes fazer essa opção, obedecendo os princípios e regras definidos sobre a sua retoma. Portanto, o Ministério que tem uma obra deverá avaliar sobre se ela é ou não prioritária, estratégica, para terminar sobre a sua retoma ou não, o mesmo se passando com os governos provinciais ou com as administrações municipais ou outras instituições públicas que sejam donos de obras. Em relação às atividades políticas e o direito à manifestação, mantêm-se os princípios de um máximo de 50 pessoas para cada uma dessas atividades e no domínio também das atividades recreativas e de lazer em geral, portanto, mantém-se o princípio da sua proibição. Portanto, são encerradas as discotecas, as salas de jogo, os bares e similares, são encerrados os espaços públicos, são encerrados os restaurantes, sendo que no caso dos bares e restaurantes podem funcionar apenas para efeitos de serviço de entrega ao domicílio ou serviço de take-away. Em relação aos cultos e celebrações religiosas, portanto, continuam suspensas as atividades, portanto, a liberdade de culto na sua dimensão coletiva e nos lugares de culto. E em relação a um tema que é novo, também não vinha referido nos decretos presidenciais anteriores, é uma norma específica para, chamemos um conceito genérico de empregados domésticos, aqueles cidadãos que prestam serviço no domicílio de terceiros. Portanto, em relação a essa matéria, é definida a proibição da prestação de serviço por empregados domésticos, salvo nos casos em que eles sejam colocados a residir na residência onde prestam serviço. E aqui vale para um conjunto de categorias, estaremos a falar de empregados domésticos propriamente dito, de cozinheiros, de jardineiros e outras categorias profissionais que prestam serviço em domicílio de terceiros. Em relação às cerimónias fúnebres, mantém-se o princípio de elas serem realizadas com um máximo de até 50 pessoas, devendo as cerimónias fúnebres ordinárias, portanto, funerais ordinários, ser realizados no período da manhã, das 8 às 13 horas, sendo o período da tarde reservado para funerais de cidadãos que tenham eventualmente falecido, vítimas de Covid-19. Continuam proibidas as visitas a estabelecimentos hospitalares e prisionais e continua a obrigatoriedade da apresentação do documento para aqueles cidadãos que estão autorizados a circular. Portanto, esses são uma declaração da entidade patronal,
que atesta que o cidadão está escalado para prestar serviço durante o período de estado de emergência, que deve ser acompanhada do respectivo passe de serviço do funcionário. Finalmente, queria destacar algumas medidas de proteção individual que passam a ser obrigatórias durante esse período de 15 dias, a começar no dia 26. Portanto, estamos a falar na obrigatoriedade de uso de máscaras faciais, individuais, em 3 circunstâncias específicas. Portanto, nos mercados, nos recintos fechados de acesso ao público e nos transportes coletivos. Portanto, nesses casos específicos, passa a ser obrigatório o uso de máscaras individuais. Como se pode verificar, em jeito de nota final, vamos entrar por um momento diferente, com um conjunto de medidas diferentes e que devem ser corretamente interpretadas e exemplarmente cumpridas. Estamos a falar na necessidade que se sentiu da parte do Executivo de que, cumpridos estes primeiros 30 dias, coincida melhor a situação real do país e não estando ainda eliminados todos os riscos, temos condições mínimas para abrandar, para aligeirar o peso de algumas medidas, de modo responsável, para permitir que a atividade económica do país não seja muito prejudicada, o que normalmente acontece numa situação de confinamento social rigoroso. Portanto, essas medidas são essencialmente voltadas para permitir uma retoma gradual da atividade económica e elas exigirão, como é normal, um domínio de responsabilização individual bastante forte, porque vamos ter mais pessoas a circular, vamos ter mais relação interpessoal, mais contacto interpessoal e o sucesso desses 15 dias depende muito da nossa capacidade de observar as regras. Em espaço público, em espaço fechado, devemos usar as máscaras de proteção individual. No contacto interpessoal entre as pessoas, devemos usar as máscaras de proteção individual. E se todos cumprirmos as regras que agora estão definidas, estamos seguros de que vamos ter 15 dias, ainda de algum aperto, mas se forem 15 dias de sucesso, vamos ter condições para começar ou dar continuidade ao processo de aligeiramento das medidas e de abertura da atividade normal ao nível do país. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Dr. Adão de Almeida, e os esclarecimentos à volta das medidas de exceção e temporárias constantes do decreto presidencial que determina a prorrogação do estado de emergência por um período adicional de 15 dias a partir do dia 26 de abril. Centro de Imprensa Aníbal de Melo, 4 décadas ao serviço da comunicação social.